Boa noite, amados, a paz. É sempre muito bom poder partilhar a palavra de Deus com vocês. É sempre muito bom poder falar daquilo que Deus tem trazido aos nossos corações, especificamente ao meu coração. E eu queria partilhar com vocês nesta noite. Deus tem falado muito comigo a respeito do viver santo, da santificação, de buscar a santidade, de buscar viver neste mundo fazendo a diferença, viver neste mundo separado. E ser santo é exatamente isso, né? É ser separado, é ser diferente, é ser excluído, né, das coisas deste mundo. Então, quando você pega as coisas do mundo e você pega as coisas de Deus e você opta por ser santo, é você ficar com as coisas de Deus, com as coisas do reino, é você ter a sua visão voltada para o reino, é você ter decisões voltadas para o reino, opiniões voltadas para o reino, viver de uma maneira santa, de uma maneira digna, que agrade ao Senhor. Eu acredito que esse é o maior desejo de Deus para todo cristão, a santidade, a santificação. Hebreus 12:14 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos lutar por essa santidade, buscar essa santificação, para que um dia possamos nos encontrar com o Senhor, para que um dia possamos vê-lo face a face, assim como Ele é, para que Ele possa nos chamar um dia para estar com Ele. Isso depende de nós, isso depende da nossa santificação. E eu estava pensando, né, nesses dias de tanta tragédias, de tantas coisas acontecendo neste mundo, tantas coisas ruins, tantas coisas maus. O homem, né, a palavra diz assim que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, e isso tem acontecido, né? O amor das pessoas tem se esfriado, a fé tem se esfriado, a esperança, a comunhão tem sido muitas vezes quebrada, muitas vezes afetada, né? Porque é o fim. E nós, para permanecermos firmes no Senhor, nós só vamos permanecer, nós só vamos alcançar o alvo quando nós buscarmos verdadeiramente a santificação. Quando nós buscamos a santificação em Deus, quando nós buscamos uma vida separada, uma vida devocional a Ele tão somente, os nossos olhos focam somente nele. Nós só temos o olhar para Ele. Nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Quando os nossos olhos se voltam para Deus, nesse objetivo de buscarmos santidade, de vivermos uma vida santa, nós somos iluminados, nós somos clareados, nós somos percebidos como diferentes, né? O Salmo 34, o versículo 5 diz: olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Então, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós temos a clareza a quem nós pertencemos, quando nós sabemos qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, qual a nossa função aqui neste mundo, que é de buscar o reino, que é de fazer a diferença, que é de impactar as pessoas, que é buscar essa santidade, essa santificação das nossas vidas. Quando nós temos essa clareza do nosso chamado em Deus, nós olhamos tão somente para Ele. Nós não perdemos o foco. Juízes 13, no versículo 5, todo mundo conhece a história de Sansão, né? E lá diz assim que Sansão nasceu e era nazireu. E nazireu significa separado. Então, desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito com Sansão.
nazireu, separado para um propósito, separado das coisas do mundo, separado para servir a Deus, separado com uma missão. E amados, nós não perdemos o foco quando nós olhamos para Jesus e sabemos qual foi o nosso chamado, qual é o nosso lugar, para que nós fomos criados desde o ventre da nossa mãe, que Deus tinha esse propósito também comigo, com você que está me ouvindo. Deus tinha esse propósito de nos tornar separados, de nos tornar purificados, de nos tornar servos para servir tão somente a Ele. Então, quando nós olhamos para Ele, nós temos esse propósito em Deus, buscamos a santificação nele, nós não somos confundidos com as coisas deste mundo. E quando nós lemos a história de Sansão, logo nós pensamos em Dalila, e nós pensamos, né, que o que destruiu Sansão, o que fez Sansão ser derrotado, o que fez ele fracassar, não foi Dalila. Os inimigos de Sansão, o inimigo de Sansão não era Dalila, eram os filisteus. Dalila era apenas uma atração. Dalila foi uma atração para tirar o foco de Sansão do propósito pela qual ele foi chamado. Foi apenas uma distração para tirar os seus olhos do propósito, daquilo que ele foi destinado desde o ventre da sua mãe. E aí, amados, eu gostaria de chamar a nossa atenção para isso. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que tem tirado os nossos olhos do alvo, os nossos olhos do propósito. Cuidado com aquilo que nós temos gastado o nosso tempo. Com que eu tenho gastado o meu tempo? Com que eu tenho vivido nesses dias para me santificar? O que eu tenho buscado para me santificar? O que eu tenho lido? O que eu tenho buscado no Senhor? Quanto tempo eu tenho gastado na presença de Deus? Quanto tempo eu tenho feito de devocional? E aqui em casa, né, com os meninos, é uma luta diária, é uma cobrança, precisa ter uma disciplina. Quanto tempo eu gasto nas redes sociais? Quanto tempo eu gasto na meditação da palavra? Quanto tempo eu gasto no celular? Quanto tempo eu gasto em oração diante de Deus, né? E nós precisamos olhar para nós. Cada um precisa voltar os olhos para dentro de si e colocar isso na balança, sabe? Colocar este peso, né? Eu tenho investido, né? E aí não é nem gastar, é investir. Eu tenho investido meu tempo no reino. Eu tenho investido o meu tempo nas coisas espirituais. Eu tenho buscado essa santificação. Eu tenho falado sim para as coisas de Deus. Eu tenho tido uma postura diferente da postura do mundo. Eu tenho investido tempo, gastado os meus dias servindo a Deus. Tem um louvor que fala, né? Gastar os meus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Isso tem sido verdade na minha vida? Isso tem sido uma verdade na sua vida? Nós temos buscado essa santificação de todos os dias investir, gastar os nossos dias em oração, em meditação da palavra, em jejum, em visitas, em evangelismo. Nós precisamos voltar a evangelizar, a trazer pessoas para o reino, a trazer vidas para Jesus. Eu tenho investido meu tempo nisso, eu tenho investido meu tempo na obra de Deus. Eu tenho investido meu tempo em abençoar o meu irmão, em parar de falar mal do meu irmão, em parar de falar mal da minha igreja, em parar de falar mal dos meus líderes e investir tempo em oração pela vida deles. Eu tenho investido meu tempo na obra de Deus. Tudo isso, amados, tem a ver, né? Tudo isso é sobre a santificação, é sobre uma vida separada para Deus, é sobre essa santificação que Ele deseja de nós. Mateus 5,48 diz, né? Sejam santos, como é santo o vosso Pai que está no céu. Então, é possível
né? Porque Ele nos chama para isso. Então é possível ser santo como o Senhor é santo, ser santo como meu Pai é santo. Nós, como filhos, devemos nos espelhar no nosso Pai. Nós, como filhos, desejamos ser como o nosso Pai. E o nosso Pai é santo. O nosso Pai é o Pai da santidade, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, e Ele deseja que nós busquemos ser igual a Ele, que nós busquemos essa santidade para um dia estarmos com Ele. Não tirando os nossos olhos do propósito, não perdendo o foco da nossa visão, olhando sempre para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, voltando os nossos olhos para Ele, sendo iluminados e não sendo confundidos com este mundo, e não sendo distraídos pelas coisas deste mundo, e testemunhando em todo tempo, em todo lugar, gastando, investindo o nosso tempo, servindo a Deus e fazendo em tudo a vontade do Pai. Tem um versículo que eu gostaria que vocês lessem comigo, é 1 Tessalonicenses 4:3. Eu fiquei maravilhada quando eu descobri a vontade de Deus para a minha vida, né? E eu quero dizer, se você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida, se você tem orado e você fala, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho buscado a vontade de Deus e eu não sei. Então aqui Paulo, ele vai nos contar. E a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. A vontade de Deus, amados, é a minha santificação, é a sua santificação. Lembra que nós lemos em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor? E o que o Senhor deseja? O Senhor deseja reinar conosco e nós também desejamos estar com Ele. Então, se o Senhor deseja isso, se eu desejo isso, né? Então, a vontade de Deus ligada à nossa vontade de nos encontrarmos com Ele um dia é através da santificação. Então, nós precisamos nos santificar para ver o Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, queridos, eu quero convidar você a buscar comigo essa vontade de Deus todos os dias. A santificação das nossas vidas, ela é diária. A nossa vigilância, nós precisamos vigiar todo o tempo, todo lugar. O diabo, nosso adversário, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando nossos olhos estão no Senhor, quando o nosso foco está nas coisas do alto, quando nós buscamos as coisas espirituais, as coisas celestiais, aquilo que nos aproxima do Senhor, quando investimos o nosso tempo no reino, quando investimos a nossa vida em missão do reino de Deus, nós estamos buscando a santificação e nós veremos ao Senhor. Então, que essa seja a nossa oração diária. Senhor, eu desejo estar contigo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas para que eu possa estar com o Senhor, eu preciso ser santa como o Senhor é santo. Eu preciso me santificar para poder ver ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para mim. Que eu esteja separada deste mundo. Que eu seja separada exclusivamente dele, que eu seja exclusiva do Senhor, que você seja exclusivo do Senhor, separado para um propósito, separado para algo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga, que o Espírito Santo traga esse desejo de santificação para as nossas vidas, esse desejo de estarmos com o Senhor, de buscarmos, de clamarmos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas Espírito Santo, ajuda-me a ser santa, como é santo meu Pai que está no céu. Ajuda-nos na santificação, para que possamos um dia estar contigo, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu ministério, em nome de Jesus.